Olá pessoal, tudo bem? Professor Bruno Lima passando nesse vídeo aqui para deixar para vocês a resolução das questões que foram aplicadas aí para o cargo de técnico judiciário, área administrativa, concurso do TRF da 2ª região, que é o TRF que pega os estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo. A prova foi aplicada no dia 5 de março de 2017 e a banca foi a Consulplan. Raciocínio lógico matemático, o famoso RLM, teve 3 questões na prova. Lembrando que o raciocínio lógico matemático entrou dentro do bloco das questões consideradas de conhecimentos básicos, conhecimentos gerais. A gente dividia ali aquele bloco com a língua portuguesa e noções de sustentabilidade. Então, das 10 questões previstas, 3 ficaram para RLM, o que ficou também dentro da média, dentro daquilo que a gente esperava que poderia acontecer realmente. Até pelo feedback de muitos alunos, a prova não foi vista como uma prova complicada, certo? A prova de raciocínio lógico matemático, pelo menos, não foi vista como uma prova complicada. Ficou dentro do nível do que a gente já via que a Consulplan poderia cobrar. Não tivemos questões abaixo do que ela está acostumada a fazer e também não tivemos, pelo menos nessa prova, nenhuma questão que surpreendesse por um grau excessivo de dificuldade. Tudo dentro do que a gente já previa. Fico feliz pelo resultado de muitos de vocês aí que mandaram mensagem comentando que fecharam acertaram as 3 questões ou que pelo menos acertaram 2 das 3. Isso aí naturalmente é reflexo do esforço e da dedicação de vocês aí também ao longo desses meses de preparação. E óbvio, quando eu falo que a prova de raciocínio lógico matemático não foi vista como uma prova de um nível de dificuldade muito grande, é pela galera que realmente se dedicou e estudou focado na banca. O edital da Consulplan para esse concurso não é um edital muito claro, não é? É um edital que a FCC já está acostumada a cobrar, mas é um edital que às vezes traz um pouquinho de dificuldade, então por isso que o direcionamento por parte de nós professores acaba sendo útil e, obviamente, a gente faz o nosso trabalho daqui, mas vocês têm que mandar ver daí também. Então, fico muito feliz pelo resultado de vocês e reforço, isso daí não cai do céu. As questões de raciocínio lógico, as provas de raciocínio lógico matemático, geralmente são aquelas provas que deixam a galera para baixo, que tiram o sono, mas eu fico feliz pelo resultado positivo de vocês, porque com certeza teve dedicação, teve trabalho também, treinamento focado na resolução de questões da banca, o que a gente sabe que acaba sendo decisivo, não é mesmo? Meus queridos, para quem ainda vai fazer a prova do dia 12 de março, para os cargos de analista judiciário área administrativa e analista judiciário área judiciária. Esse vídeo que está aqui acaba sendo uma ótima referência para vocês, afinal de contas vocês podem ver qual foi o nível das questões aplicadas para o cargo de técnico e também para que vocês possam criar uma expectativa aí do que pode aparecer para vocês na prova do próximo final de semana. Então fiquem atentos, acompanhem a resolução aqui em detalhes, para o caso de ainda ter alguma dúvida nesses modelinhos que a gente vai trabalhar aqui, que vocês possam ir aos poucos sanando essas dúvidas, certo? E para vocês que estão assistindo esse vídeo e que dependendo vão fazer provas para concursos de outros tribunais, outros TRTs ou mesmo TRFs, mas cuja banca não seja a Consulplan, não tem problema. Conforme eu falei, esse edital que a gente seguiu para o concurso do TRF da 2ª região, ele nada mais é do que uma cópia dos editais que a Fundação Carlos Chagas cobra de raciocínio lógico matemático. Então, se você vai fazer prova da FCC, por exemplo, não tem problema nenhum você treinar com essas questões. Até porque o nível das questões que a Consulplan colocou nessa prova também não foge muito ao nível do que a FCC costuma colocar nas suas provas de raciocínio lógico matemático para muitos tribunais. Então, é um vídeo onde a resolução dessas questões aqui ajuda quem porventura fez a prova de técnico e que porventura cometeu algum vacilo. É interessante para que vocês entendam onde foram esses erros, né, e que tipo de erro que vocês cometeram, para que a gente não volte a repetir isso em outros concursos. E para vocês que vão fazer provas do próprio TRF2 ou de outros tribunais, acaba sendo aí também uma boa, acaba sendo um mini simulado para vocês, não é mesmo? Vou deixar aqui para vocês então as minhas redes sociais, meu Facebook tá aí, quem quiser me adicionar pode adicionar lá no perfil 3, que é o Bruno com 2 N's Lima 3, o Instagram é o @prof Bruno com 2 N's Lima, quem quiser seguir no Instagram, @prof Bruno com 2 N's Lima, Periscope é o @prof Bruno com 2 N's Lima, e para quem está assistindo aqui pelo meu canal no YouTube, caso ainda não esteja inscrito, sugiro sempre aí que vocês se inscrevam para que vocês fiquem por dentro aí das novidades, revisões, aulões, vídeos de dicas que eu vou deixando aqui e curtam o vídeo, deixem aí o seu like para o Brunão, para a gente poder sempre fazer desse canal aqui um instrumento de comunicação da minha parte para com vocês, ok? A gente vai passar então para a resolução da primeira questão, acompanha aí comigo, olha o que veio dizendo.
Sobre uma mesa encontram-se 3 garrafas de mesma capacidade e materiais distintos, contendo em cada uma delas uma certa bebida em quantidades diferentes, estando uma delas cheia, uma quase cheia e a outra pela metade. A garrafa que está quase cheia é a de plástico ou a de alumínio. A garrafa cujo líquido está pela metade tem suco e não é a de plástico. O volume contido na garrafa de refrigerante é inferior ao volume contido na garrafa de leite. E o leite não está armazenado na garrafa de vidro e o refrigerante não está armazenado na garrafa de plástico. As garrafas com menor e maior volume de líquido são, respectivamente, as de... E aí aqui vem então essas alternativas. Bem, quando eu falo para vocês que para o candidato preparado, esse tipo de questão não era para ser surpresa, não era para ser mesmo. Por quê? Nós já sabíamos que a Consulplan cobrava muitas questões com modelos parecidos com esse. Essa questão que está aqui é aquela questãozinha que a gente fala que são as questões de correlacionamento, questões de associações lógicas, questões que têm a ver com o início do edital. Eu vou fazer a leitura para vocês aqui. É aquela parte que fala lá sobre estrutura lógica, olha como que eles colocam, ó, estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios. É exatamente o que nós temos aqui. E para a galera que já se prepara para concurso, a gente sabe que a Consulplan cobrava, como cobrou, a FCC é uma banca que cobra muitas questões desse modelo, a FGV, que é uma outra banca também muito tradicional, cobra muitas questões desse modelo, Sesgran Rio é uma banca que cobra questões desse modelo, a VUNESP, que é a banca que vai organizar, por exemplo, o concurso do TJ de São Paulo, a VUNESP, nos seus editais de raciocínio lógico, dá margem para que questões como essa daqui também sejam cobradas. Então é por isso que eu falo, quando você pega uma questão como essa na hora da prova e se você não sabe por onde sair, é porque então a gente tem que direcionar a sua preparação, porque isso daqui não era para ser realmente surpresa para quem já estava por dentro do que a gente estava esperando para esse concurso, certo? Então aqui a gente sugere que vocês façam a construção de uma tabela, é só uma sugestão, eu sempre falo que a gente não tem como criar regra para o que não é regra. Então essa tabela você pode organizá-la da maneira que você achar mais conveniente. Eu, por exemplo, optei por colocar nas linhas o volume, cheio, quase cheio, metade, e nas colunas eu coloquei as características, suco, leite, refrigerante, plástico, alumínio e vidro, mas isso fica a gosto do freguês. Quem quisesse colocar nas linhas, por exemplo, suco, leite e refrigerante, ou se quisesse colocar nas linhas plástico, alumínio e vidro, tá valendo. É o que eu falei, não tem regra para o que não é regra. Como para resolver esse tipo de exercício não seja a regra que eu tenho que montar a tabela, você monta a tabela, se quiser, do jeito que achar mais conveniente, certo? E aí, eu vou relembrar com vocês então como que a gente joga essas informações aqui nessa tabela. Acompanhe comigo. A primeira informação é a seguinte: a garrafa que está quase cheia é a de plástico ou de alumínio. Então fiquem ligados. Nós temos uma informação aqui que tem a ver com o volume e também o material que é usado para fazer essa garrafa. Então a gente consegue cruzar essas informações aqui na minha tabela? Sim. Como? Bem, ele diz para mim que a garrafa que está cheia é de plástico, na verdade a garrafa que está quase cheia é a de plástico ou de alumínio. Então o que você pode deduzir desse enunciado? Que a garrafa quase cheia, veja se você concorda comigo, ela não pode ser a garrafa de vidro. Se a quase cheia é de plástico ou de alumínio, por exclusão, ela não pode ser a de vidro. Tá vendo? Vamos para a segunda informação. A garrafa cujo líquido está pela metade tem suco e não é a de plástico. Então vejam, temos uma informação aqui a respeito da garrafa cujo líquido está pela metade. A garrafa que está pela metade tem suco. Então, a gente consegue jogar essa informação cruzando a linha com a coluna, metade com suco. E é o tipo de informação boa porque ela é uma garantia, é um sim que a gente coloca, né? Então, se a gente coloca um sim, o que eu sempre bato na tecla com vocês é que a gente acaba podendo preencher várias células. A gente marca um sim e ganha o preenchimento de várias outras células. Por quê? Se eu sei que a garrafa que está com volume pela metade é a de suco,
significa então que essa garrafa não pode ser a de leite, significa então que essa garrafa não pode ser a de refrigerante. E ao mesmo tempo, se você marcou um sim para mim de suco com garrafa cheia, significa então, na verdade, de suco com garrafa pela metade, significa então que a garrafa de suco não é a que está cheia, assim como a garrafa de suco não é a que está quase cheia. Então lembrem-se sempre disso. Para cada sim que você coloca, você consegue preencher as demais células da linha com não e as demais células da coluna também com não. Aqui mesmo, dentro do meu canal, vocês podem procurar aí vídeos em que eu fiz a gravação de aulas, de dicas para o TRF2, vocês vão encontrar resolução de questões exatamente nesse modelo, aqui mesmo dentro dos vídeos que eu disponibilizo para vocês no canal, certo? Vamos seguindo. Na segunda informação ainda, ele dizia para mim que a garrafa cujo líquido está pela metade não é a de plástico. Então essa informação também é importante para mim, olha. A garrafa que está com líquido pela metade não é a garrafa de plástico. Então vamos colocar aqui um não, associando líquido, na verdade associando metade com plástico. A garrafa que está com volume pela metade não é a de plástico. Reparem, a vantagem é a gente marcar um sim, porque a gente marca um e leva vários nãos. Agora, quando eu coloco um não, o não me dá o efeito contrário, né? De poder colocar vários sims. Um não é um não e pronto, acabou. Mas tudo bem. Vamos pegando as informações, porque, de forma geral, nesse tipo de enunciado, as informações que eles passam para a gente vêm na medida certa para que vocês possam preencher e tirar todas as informações. Então, por isso que a gente não pode deixar passar nada aqui. Olha a terceira afirmativa. A terceira afirmativa é a de que o volume contido na garrafa de refrigerante, é inferior ao volume contido na garrafa de leite. Vejam, o que ele está colocando para mim na prática é que eu tenho menos refrigerante do que leite, não é isso? Eu tenho que ter menos refrigerante do que o que eu tenho na garrafa de leite. Então aqui, para refrigerante, percebam, só me resta a possibilidade da garrafa de refrigerante estar cheia ou estar quase cheia. Bem, se tem que ter menos refrigerante do que leite, não tem como a garrafa de refrigerante ser aquela que está cheia, concorda comigo? Pois, do contrário, a garrafa de leite ficaria com volume menor. Não tem como aqui eu ter um volume maior do que o da garrafa que está cheia. Então, com base nessa terceira afirmativa e deduzindo através das informações que nós tínhamos, eu conseguiria chegar à conclusão de que a garrafa de refrigerante é a que tem que estar quase cheia e, consequentemente, a garrafa de leite é a que está cheia. Porque o volume pela metade a gente já sabe que é da garrafa que tem suco. Então, para as outras duas opções que nós tínhamos, refrigerante tem que ser aquele que tenha o volume quase cheio e o leite tem que ser aquela da garrafa que está cheia. Então aqui a gente preenche com não e aqui também preenche com não. Então reparem que com relação ao volume e ao conteúdo que nós temos dentro de cada garrafa, a gente já sabe. Eu sei que a garrafa de leite, vejam, a garrafa de leite é a garrafa que está cheia, certo? Tá aqui, olha, cruzei essas duas informações, olha. A garrafa de leite é a que está cheia. Depois, eu sei que a garrafa de refrigerante, é a garrafa que está quase cheia. E eu sei que a garrafa de suco é a garrafa que está pela metade. Tranquilo? Bom, só que isso que está aqui ainda não me ajuda a descobrir o gabarito, porque na realidade o que eles colocaram para a gente no gabarito foi a comparação do volume com o material que foi usado para a gente poder fazer essas garrafas. Então aqui a gente vai ter que utilizar a última informação. Por isso que eu falei que elas vêm na medida. Vamos usar então a quarta informação, que com isso a gente vai conseguir descobrir do que foi feito cada garrafa. Vejam, ele coloca para mim que o leite não está armazenado na garrafa de vidro. Então reparem que eu estou associando aqui o que tem dentro da garrafa com o material que foi feito. Do jeito que eu montei a minha tabela aqui, eu não consigo cruzar essas informações. Eu não consigo cruzar leite com vidro. Pelo menos de forma direta, não. Mas de forma indireta, sim, por um processo que a gente costuma chamar de transitividade. Como assim? Se eu sei que o leite não está armazenado na garrafa de vidro, eu vou anotar isso aqui, olha.
eu sei que o leite não está na garrafa de vidro. Bom, mas então o que você poderia inferir a partir daí? Se eu sei que a garrafa de leite está cheia, mas se eu sei que a garrafa de leite não é a de vidro, significa então que a garrafa que está cheia não é a de vidro, concordam comigo? Então agora a gente consegue colocar. Vejam, a garrafa que está cheia não é a de vidro. E aí, se eu tenho, reparem, na coluna de vidro, 2 nãos, é porque então agora só me resta colocar aqui o quê? Só me resta colocar um sim. Então eu acabei de descobrir que a garrafa que está com a quantidade de suco pela metade é a garrafa de vidro, certo? Bom, só que aí, quando a gente coloca um sim, o que eu combino com vocês? Preencha a coluna, que já está preenchida, mas preencha também a linha desse sim com nãos. É o que nós tínhamos aqui então, olha. A garrafa que está pela metade não pode ter sido a de alumínio. Reparem que a gente vai até o final, dependendo justamente da relação que vai fechar o gabarito. Porque eu quero saber qual garrafa que tem o menor e o maior volume. Então, eu quero saber aquela que tem o menor volume, eu já sei. É a que está o quê? Com volume pela metade. Então, eu já sei que a que tem o menor volume é a de vidro. Das alternativas que nós tínhamos aqui, eu poderia descartar as letras A e C. Mas ele amarrou até o final e eu vou precisar fechar aqui, usando então a garantia de que o refrigerante não está armazenado na garrafa de plástico. Então vamos ver como que a gente jogaria isso. O refrigerante não está armazenado na garrafa de plástico. Vejam, se o refrigerante não está na garrafa de plástico, o que você pode deduzir? Que o refrigerante que está então, na verdade, né, a garrafa que está quase cheia, ela não é a garrafa o quê? Ela não é a garrafa de plástico. Então a gente coloca a garrafa que está quase cheia não é a de plástico. Só nos resta então a garantia de que a garrafa quase cheia é a de alumínio, então coloque um não aqui e coloque um sim aqui agora. Significa então que a gente conseguiu matar e eu sei que a garrafa quase cheia é aquela que foi feita de plástico, e a garrafa, na verdade a garrafa cheia é a que foi feita de plástico, e a garrafa quase cheia é a que foi feita de quê? É a que foi feita de alumínio, certo? Bem, nosso gabarito correto então vai ter que ser a letra D. A garrafa que tinha o menor volume é a que tinha a metade, certo? Das 3 quantidades aqui, a que a gente perceberia que seria menor era aquela que era metade. E a que tinha o maior volume, naturalmente, seria aquela que estava cheia. Como eles gostariam de saber, o material seria então vidro e plástico, respectivamente. Vidro e plástico, a resposta correta acabou sendo o quê? A letra D de dado, certo? Bem, para vocês que ainda vão enfrentar questões parecidas com essa nas suas provas, o que eu sempre falo? Não custa nada você dar uma conferida para ver se o que você acabou de colocar tem coerência. Como assim? O que eu sempre sugiro para os alunos é o seguinte, se chegou no final, se você tiver um tempinho para conferir, veja se o seu gabarito, veja se essa associação que você fez aqui traz verdade para o texto. Como assim? Olha a primeira. Bruno, falava lá que a garrafa que está quase cheia é a de plástico ou de alumínio. Isso se confirmou com o seu gabarito? Sim. A garrafa que estava quase cheia, ela tinha que ser de plástico ou de alumínio. Eu vi que a garrafa que estava quase cheia, no final das contas, ela era garrafa de quê? Era garrafa de alumínio. Ok, então o seu gabarito trouxe verdade à primeira informação do texto. Só que só isso não adianta, tem que fechar tudo. A garrafa cujo líquido está pela metade tem suco e não é a de plástico. Vejam, a garrafa cujo líquido está pela metade tem suco. E realmente não é a de plástico. Afinal de contas, nós acabamos descobrindo que ela era uma garrafa de quê? De vidro. Maravilha. Terceira informação. O volume contido na garrafa de refrigerante é inferior ao volume contido na garrafa de leite. Está certo. A garrafa de refrigerante está quase cheia. A garrafa de leite está cheia. Então, eu tenho realmente menos refrigerante do que leite. A quarta e última informação dizia que o leite não está armazenado na garrafa de vidro. Está certo, o leite está armazenado na garrafa de plástico. E além disso, falava que o refrigerante não está armazenado na garrafa de plástico.
Ok, o refrigerante está armazenado na garrafa de quê? Na garrafa de alumínio. Então, se você fechou as suas informações sem nenhum tipo de contradição com o texto, é sinal de que você fatalmente acabou acertando esse exercício, ok? Eu sugiro que vocês façam isso porque em algumas situações, sem querer, a gente faz algum tipo de associação errada e se essa associação for errada, quando você volta no texto e confere, você tem condição de perceber esse erro já na hora da prova. Então, se sobrar um tempinho, façam isso, ok? Gabarito, então, da nossa primeira questãozinha foi a letra D. Eu queria chamar a atenção aqui de alguns pontos para a galera que fez comigo, por exemplo, a minha isolada pelo Atitude Concurso, onde nós resolvemos lá mais de 200 questões, a maioria delas da Consuplan. A gente teve essas questões aqui para a galera que depois quiser dar uma conferida e outra, para a galera que ainda vai fazer a prova e que está comigo lá na minha isolada do Atitude. Deu uma reforçada na resolução dessas questões, olha. Questão 23, 24, 29, 30, 31, 32, 91, 92, 93, 94, 95, 167. Todas essas questões, olha quantas questões nós resolvemos de enunciados que eram exatamente o que apareceu aqui. Então, se levou algum susto, estou te falando, tem que procurar direcionamento para que a coisa flua de forma natural, como aconteceu aqui com os nossos alunos. E digo mais, a gente ainda teve também um revisaço que foi lançado pela editora Juspodium. Eu fiquei responsável pelo comentário das questões de raciocínio lógico-matemático. Para quem comprou o revisaço e quiser dar uma conferida, a partir da página 958, pode dar uma conferida lá. Da página 958 até a página, até a página 965, eu resolvi questões em que o que eu escrevo aqui no livro é exatamente o que eu acabei de fazer para vocês aqui. Então, resumindo, no nosso revisaço, nós tínhamos 2 modelinhos de questões idênticos, né, ao que apareceu aqui nessa prova da galera que fez o TRF da 2ª região. Vamos passar para a próxima? Então vem comigo, deixa eu te mostrar aqui o nosso segundo enunciado, que vinha dizendo o seguinte: 4 amigos, Alexandre, Breno, Cássio e Diogo, pretendem fazer uma viagem em um automóvel, porém apenas um deles tem a carteira de habilitação em dia. Considere que eles fizeram as afirmações a seguir e que somente um deles disse a verdade. Então nós temos aqui Alexandre, a carteira de Breno está em dia, Breno, a carteira de Diogo está em dia, Cássio, minha carteira está vencida e a afirmativa do Diogo foi: minha carteira não está em dia. Quem tem a habilitação para dirigir o automóvel nessa viagem? E aí aqui então nós temos essas alternativas. Então também é uma outra questão de uma parte muito cobrada pelas bancas, muito cobrada nas provas da própria Consuplan, mas também muito cobrada por bancas tais como a FCC, FGV, Sesgran Rio, Vunesp e outras que nós temos. Essa questão aqui, ela poderia atender que parte do edital? Tem uma partezinha lá que fala sobre dedução de novas informações através de relações fornecidas e avaliação das condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Essa questão que está aqui tem a ver com isso, né? Nós vamos deduzir também novas... A questão anterior também entra um pouco dentro desse ponto, mas essa que está aqui em particular entra também dentro desse modelo. Afinal de contas, nós vamos tentar tirar conclusões a partir das informações que foram passadas e a gente vai ter que, de certa forma, avaliar as condições usadas, verificar se a gente não vai gerar nenhum tipo de contradição. São as famosas questões de verdades e mentiras, questões onde nós temos que fazer, então, teste de hipóteses, certo? Como assim, testar hipóteses? Tipo o seguinte, vejam, o que foi colocado para mim, então, é que somente um desses elementos disse a verdade. Então, a gente sabe que dessas 4 frases, eu tenho uma verdade e 3 mentiras. O que a gente orienta a vocês? Moçada, a gente vai ter que testar. Então, como assim? Ah, eu vou supor que a primeira seja verdadeira e aí as outras vão ter que ser falsas. Se eu conseguir fazer com que realmente a gente tenha apenas uma pessoa habilitada e fazer com que eu tenha apenas uma frase verdadeira e as outras 3 sejam falsas, ótimo. Do contrário, se acontecer, por exemplo, de eu ter 2 verdades e 2 mentiras, ou se acontecer de eu testar alguma hipótese e perceber que mais de um elemento teria a possibilidade de ter a carteira de habilitação, então isso geraria uma contradição com o enunciado. O que você tem que ter em mente nesse exercício é o seguinte: eu só posso ter uma verdade e só uma pessoa pode tirar a carteira de habilitação. Então a gente vai jogando as afirmativas, a gente vai testando hipóteses. Mas
uma outra coisa que a gente também sempre chama atenção, até porque é muito recorrente, que são aquelas frases que se contradizem no próprio enunciado. Então aqui a gente tem essas duas frases. A Consulplan colocou essas duas frases, o que é um presente, que seriam as afirmativas do Breno e a do Diogo. Reparem que a afirmativa do Breno contradiz a informação do Diogo. Por quê? A do Breno ele diz que a carteira do Diogo está em dia. O Breno chega e fala, a carteira do Diogo está em dia. O Diogo chega e fala, a minha carteira, ou seja, a carteira do Diogo não está em dia. Quando a gente tem nas próprias afirmativas já escancarada a ideia da oposição, é porque a gente sabe que ou essa que está aqui é a verdadeira, para que essa aqui seja com certeza falsa, ou o contrário, ou essa que está aqui é falsa, para que essa que está aqui seja verdadeira. Não entendi, Bruno, as duas não podem ser verdadeiras, não? Claro que não. Claro que não, afinal de contas, elas não só entrariam em contradição, como isso que está aqui contrariaria o próprio enunciado, já que eu não posso ter duas verdades nesse exercício. E outra, Brunão, elas não podem então ser falsas? E se essa que está aqui for a verdadeira, elas não poderiam ser ao mesmo tempo falsas? Não, por conta disso que eu acabei de falar. Elas são frases opostas. Então elas têm que ter valores lógicos diferentes. Então você poderia testar com a possibilidade dessa ser a verdadeira, ou você poderia testar com a possibilidade da última ser a verdadeira. É fato que quem disse a verdade nesse exercício ou foi o Breno ou foi o Diogo. Bem, se o Diogo dissesse a verdade, vejam o que iria acontecer. As outras afirmativas, então, acabariam sendo o quê? Acabariam sendo falsas. Vai juntando as peças comigo. Se a primeira afirmativa é falsa, você vai fazer a leitura dela então ao contrário. Se é mentira que a carteira do Bruno está em dia, o que é verdade? É verdade o oposto, ou seja, a carteira na verdade do Breno, né? Estou chamando ele aqui de Bruno, mas é o Breno. A carteira do Breno, então, não está em dia. Ok? Até aqui não tem problema nenhum. Então o Breno, já que está com uma carteira que não está em dia, ele não poderia estar habilitado para dirigir, não tem problema. Aí vem para a segunda. A segunda afirmativa é a do Breno, dizendo que a carteira do Diogo está em dia. Ótimo. Então, se a carteira do Diogo estivesse em dia, já que é para eu considerar isso verdade, ele é que teria que ser, digamos, o motorista da rodada, ok? É verdade que a carteira do Diogo está em dia, então beleza. O Diogo teria que ser o motorista. Reparem, a partir de agora, eu não posso ter ninguém mais tendo a carteira de habilitação em dia. Só que aí, olha o que acontece quando eu chego na terceira. A terceira afirmativa, que é a do Cássio, é falsa. É ele dizendo, a minha carteira está vencida. Bem, se isso é falso, é porque é verdade o contrário. Ou seja, é verdade que a carteira dele não está vencida. Vejam, se a carteira do Cássio não está vencida, é porque então a carteira do Cássio está em dia. E aí deu ruim aqui, né, moçada? Deu ruim por quê? Porque aí aqui eu teria dois elementos com a carteira de habilitação em dia. Isso contraria o enunciado, então significa que eu testei uma hipótese errada. Qual hipótese eu testei? A de que a afirmativa do Breno seria verdadeira. Como supor que essa afirmativa é verdadeira gerou uma contradição, significa então que não é ela a afirmativa verdadeira. Se ela não é verdadeira, é porque fatalmente ela vai ter que ser a afirmativa falsa. E com isso, você pode ter certeza então que se a gente imaginar que a afirmativa do Diogo é a verdadeira, a gente vai descobrir quem é o cara que está com habilitação sem tirar nenhum tipo de contradição nesse texto. Então vamos comigo lá na primeira. É mentira que a carteira do Breno está em dia. Então, se é falso que a carteira do Breno está em dia, é porque então a carteira do Breno não está em dia. E olha, na hora da prova, como você tem certeza do que você está fazendo aqui, você já pode ir direto aqui, por exemplo, né? Você já poderia ter ido direto aqui na afirmativa do Cássio, por quê? A afirmativa do Cássio é falsa. Era a afirmativa dele dizendo que a carteira dele não estava vencida. Se é falso que está vencida, desculpa, foi falso que ela está vencida, então é porque é verdade que ela não está vencida. Se é verdade que a carteira do Cássio não está vencida, é porque então a carteira dele está em dia, ou seja, ele é que tem habilitação. Então, a partir do momento que você bate o pé e já sabe que isso aqui com certeza tem que fechar, você pode tentar encontrar então qual afirmativa vai te dar a garantia do motorista.
E aí com certeza seria essa terceira. Só para a gente analisar aqui a segunda e ver que a gente realmente não geraria contradição, olha o que acontece. A segunda afirmativa é falsa, dizendo que a carteira do Diogo está em dia. Se esta afirmativa é falsa, é porque então a carteira do Diogo não está em dia. Ok? Terceira afirmativa é a do Cássio, afirmando que é falso que a minha carteira está vencida. Então, se é falso que a carteira dele está vencida, é verdade, então, que a carteira dele não está vencida, ou seja, é verdade que o Cássio está com a carteira em dia, então ele é que com certeza era um motorista. Até porque a última afirmativa é verdadeira e ela dizia que a minha carteira não está em dia. Ok, ela vai inclusive de acordo com o que a afirmação do Breno também tinha nos dado garantia. Diogo dizendo que a carteira dele não está em dia, então é porque ele não poderia ser o motorista. Consequentemente, a gente descobre então que o motorista era o Cássio e que quem disse a verdade era o Diogo. Geralmente as bancas até perguntam, né, em algumas questões, quem disse a verdade. Então teria que ser o Diogo e quem era o motorista era o Cássio. Como nessa que está aqui pediu especificamente quem tem habilitação para dirigir, nessa prova que está aqui que eu peguei, o gabarito então seria a letra A, certo? Só que aí é o que eu falei. Aqui, moçada, aproveita o meu comentário para a gente ir aprofundando um pouquinho na matéria, sem muito desespero. Eu já resolvi a questão, certo? Então você já entendeu? Ótimo. Agora deixa eu te dar outras alternativas. Teria como você resolver essa questão de um outro jeito? Teria. Inclusive alguns alunos tentaram partir dessa análise. Brunão, você aqui foi tentando colocar os valores nas afirmativas, né? Eu fiz o contrário. Eu já supus logo de cara quem que era o motorista. E aí eu sabia que se esse cara fosse o motorista, ele iria fazer com que eu encontrasse apenas uma verdade e 3 mentiras, certo? Então, como assim? Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você imaginasse que o Alexandre era o motorista. Então a gente vai inverter a situação, ok? Eu vou supor que o Alexandre seria o motorista. Então, se ele é o motorista, é porque ele estaria com a habilitação em dia. Se o Alexandre tiver com a habilitação em dia, aqui vai surgir uma verdade e 3 mentiras. Dá uma olhada na afirmativa do Alexandre. A carteira do Breno está em dia. Isso é verdade ou é mentira? Bem, se quem é o motorista eu estou supondo que seja o Alexandre, então isso aqui vai ter que ser o quê? Isso aqui vai ter que ser mentira, certo? Olha a afirmativa do Breno. A carteira do Diogo está em dia. Bem, se o Alexandre é que é o motorista, dizer que a carteira do Diogo está em dia, então isso aqui também é o quê? Isso aqui também é falso. Cássio, minha carteira está vencida. Bom, minha carteira está vencida, isso que está aqui teria que ser o quê? Isso daqui teria que ser verdade. Por quê? Se o motorista é o Alexandre, é porque a carteira do Cássio realmente deveria estar o quê? Deveria estar vencida. Então essa aqui seria verdadeira, certo? E a última, que é a do Diogo. Minha carteira não está em dia. Bem, se o Diogo diz que a carteira dele não está em dia, isso também seria uma verdade. Por quê? Porque o motorista é o Alexandre. Então, a carteira do Diogo realmente não deveria estar em dia. Olha o que aconteceu. Eu acabei tendo, então, 2 verdades e 2 mentiras. Isso contraria o enunciado. Significa, então, que o Alexandre não poderia ser o motorista. Então, vocês conseguiram perceber? A gente pode, nesse tipo de situação, tanto supor os valores das proposições, como, nesse caso, vocês poderiam tentar descobrir quem era o motorista, a fim de tentar encontrar uma afirmativa verdadeira apenas, certo? Acho, inclusive, interessante que depois vocês tentem resolver dessa forma, usando aí o Breno como referência, para vocês verem quantas verdades vocês vão encontrar, com certeza não vai ser apenas uma, usando o Cássio como referência, porque aí vocês vão ver que com o Cássio a gente vai encontrar apenas uma verdade, e usando também o Diogo como referência, ok? Para quem está na levada aí de ainda estar estudando, né? Eu acho que é uma boa vocês passarem depois o olho de novo a partir desse ponto de vista, tranquilo? E aí, para orientar a minha galera que está junto comigo aqui no Atitude Concurso, para quem ainda vai fazer essa prova, para quem ainda está matriculado comigo na minha isolada do Atitude Concurso, questões desse modelo que nós temos lá no nosso material.
25, 96, 97, 98, 99, 149 e 170, ok? Todas essas questões no nosso material da Isolada do Atitude Concurso são questões em que nós trabalhamos de alguma forma com teste de hipóteses. Ah, Bruno, mas eu não estou matriculado, não tenho dinheiro. Não tinha desculpa. Aqui no meu canal nós temos outros vídeos de TRF Segunda Região, comentários de provas de FCC em que nós trabalhamos já. Estava tudo aqui para vocês. Está tudo aí disponível para vocês. Nós já tínhamos trabalhado questões semelhantes a essa, em que nós temos que fazer então testes de hipóteses, ok? Estou chamando a atenção de vocês aqui para quem fez a Isolada comigo no Atitude Concurso, mas eu também sei que tem uma galerinha que está me assistindo aqui que fez comigo, está fazendo comigo os cursos no curso ênfase. Fiquem tranquilos porque para a galera que é do curso ênfase, a gente vai ter dentro do próprio site os comentários e aí lá eu vou fazer da mesma forma, vou mostrar para vocês quais questões, onde que estavam essas questões nos nossos materiais, tudo trabalhado também nos nossos retas finais aí para o TRF da Segunda Região, felizmente, por isso que eu falei que dessa vez a gente realmente não tinha por que reclamar aí da prova de raciocínio lógico matemático com relação à nossa preparação, certo? Então aqui, moçada, e um outro detalhe, dentro do Revisaço Consuplan, nós tínhamos, tá? Lá na página 966 até a 967, nós tínhamos uma questãozinha, eu coloquei uma questãozinha aqui, que tratava dessa parte de vocês terem que fazer análise de hipóteses, fazer suposições, então era uma questãozinha que tinha sido aplicada aí pela Consuplan no concurso de 2010, que nós incluímos aqui no livro, então tínhamos lá também situações semelhantes. Então, vamos seguir, vamos para a próxima questãozinha, a terceira, né, que veio dizendo o seguinte: 3 amigos compraram lapiseiras em uma papelaria da seguinte forma. Marcos comprou 2 lapiseiras de 0,7 mm e uma de 0,9 mm e pagou R$20. Marcelo comprou 2 lapiseiras de 0,5 mm e uma de 0,7 mm e pagou R$19. Maurício comprou uma lapiseira de 0,5 mm, uma de 0,7 mm e uma de 0,9 mm e pagou R$22. Nessa papelaria, a lapiseira mais cara e a mais barata são, respectivamente, aquelas cujas espessuras dos grafites são iguais a... E aí vem aqui as alternativas. Bem, essa questão que está aqui, ela vai tratar da parte desses sistemas lineares, que a Consuplan vai forçar a barra para enfiar dentro de raciocínio matemático. Bom, ainda assim, como nós sabíamos que a gente corria risco deles irem por esse caminho, de às vezes dentro de raciocínio matemático, quererem cobrar outros conteúdos, na Isolada do Atitude Concurso, quem está inscrito comigo lá sabe que eu acrescentei uma última aula, onde eu deixei exatamente avisado isso. Moçada, a gente vai colocar uma última aula aqui, em que eu vou trabalhar com vocês questões de equações, sistemas, porcentagem, conjuntos, regras de 3, para a gente tentar se prevenir um pouquinho caso eles aprofundem um pouco nessa história do raciocínio matemático. Então foi o que aconteceu. Eles acabaram cobrando questões de sistemas, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho que nós havíamos resolvido essas questões de sistemas, então não era para ter sido surpresa também, conforme eu falei. Apesar de eu ficar um pouco decepcionado com a banca, ao cobrar um conteúdo específico sem frisar no edital, mas ainda assim a gente havia trabalhado e tinha preparado o terreno caso isso pudesse acontecer. Então, felizmente, aconteceu dentro do que a gente esperava. Vocês poderiam trabalhar aqui então com um sisteminha com 3 incógnitas, que era o que eu precisaria que vocês enxergassem. Eu vou chamar aqui o preço da lapiseira 07 de X, vou fazer aqui na ordem, o preço da lapiseira 09 de Y e o preço da lapiseira 05 de Z. Então tá aqui, ó, X vai ser o preço da lapiseira 0,5 milímetros, ou melhor, o X vai ser a 0,7, né? Então deixa eu só colocar aqui, ó, X vai ser o preço da lapiseira 0,7 milímetros, e aí agora a gente repete a ideia. Y vai ser o preço da lapiseira 0,9 milímetros e Z vai ser o preço da lapiseira 0,5 milímetros, ok? Bem, pela primeira informação, então, eu sei que o Marcos comprou 2 com preço X e uma com preço Y, pagando R$20. Então, a gente deixaria indicado que 2x
mais y tem que ser igual a 20. Depois, Marcelo comprou duas lapiseiras de preço Z, que são as de 0,5, então seriam 2Z mais uma de 0,7, que eu chamei de X. Então ficaria 2Z mais X igual a 19. E, por fim, vou colocar aqui que o Maurício comprou uma lapiseira de 0,5, que é Z, uma lapiseira de 0,7, que é X, e uma de 0,9, que foi a Y. Então aqui a gente coloca que Z mais X mais Y, tudo isso que está aqui tem que ser igual a 22. Ok? Bom, então o meu sistema é esse que está aqui, e aí eu vou chamar essa que está aqui de equação 1, essa que está aqui de equação 2 e essa que está aqui de equação 3, para que vocês possam se organizar. Então eu vou apresentar uma solução e depois eu ainda vou apresentar para vocês outras, porque o que a gente sempre fala é que as questões de sistemas elas apresentam várias possibilidades diferentes de resolução. Primeiro que são vários métodos. Eu tenho, por exemplo, método da adição, método da substituição, dependendo a gente pode usar técnicas até mais bem elaboradas, como o método do escalonamento, que aqui seria totalmente desnecessário, mas enfim, é possível que a gente trabalhe. Então aqui eu vou, conforme eu falei, eu vou apresentar uma solução e depois eu já deixei aqui rascunhado para vocês outras duas, ok? Longe de terem que ser as únicas, vocês podem, dependendo aí, ter passado por outros caminhos, mas para quem teve dúvida, para que pelo menos tenha um norte aí, um direcionamento. Conversando com alguns alunos, inclusive, alguns comentaram, Bruno, na hora do desespero, cara, eu comecei a chutar os valores. Eu comecei a chutar que o preço era 10, que o preço era 5, que o preço era 8 e acaba que, felizmente, eu consegui fechar tudo. Ótimo. Aí é onde eu falo que a gente parte para a estratégia kamikaze, né? Se realmente não conseguiu pensar a questão, não conseguiu traduzir a questão jogando no papel através de uma linguagem matemática, uma saída é essa, meu amigo. Pega e realmente apela para a tentativa de chutes. Aqui, a gente vai ver que a coisa acabou ficando até mais palpável, porque a gente vai chegar nas soluções e os valores foram inteiros. Aqui a tentativa de tentar chutar esses valores era muito perigosa, porque como a gente está falando de preço, o preço pode ser 2,70, pode ser 3,85, pode ser o que der na cabeça do cara que examinou a questão. Mas enfim, hora de prova, você está lá para o tudo ou nada. Para quem fez na base do chute, está valendo. E para quem fez na hora da prova, na hora do chute, vamos dar uma conferida aqui para que na próxima você não tenha que ir arriscando tanto, certo? O negócio de corda bamba é para candidato despreparado. A gente tem que ter estratégia. Então, olha para cá. Uma saída que a gente poderia ter apresentado, então, seria aquela em que eu optaria por somar as equações 2 e 3, por exemplo. Ok? É uma saída. Depois eu mostro as outras. Ou mostro pelo menos mais algumas, né? Então aqui, se você somasse para mim as equações 2 e 3, quando eu falo de somar essas equações, é fazer o quê? Você pega aqui o primeiro membro da equação 2, soma com o primeiro membro da equação 3. Então, vejam, você teria que somar para mim o 2z com z, encontrando 3z, certo? Você teria que somar para mim o x com x, encontrando 2x, e teria que colocar aqui também o y. Tudo isso igual, aí se você somou os primeiros membros dessas equações, vocês têm que somar também os segundos membros. Então vocês têm que somar para mim aqui o 19 com o 22. Segura a emoção aí do outro lado, 19 com 22, a gente vai acabar encontrando quanto? A gente vai acabar encontrando 41, certo? Bem, tá, Bruno, mas e daí? Bom, e daí que realmente aqui foi uma situação bem específica, mas a gente acabou caindo numa situação em que eu tenho 2x mais y igual a 20. E aqui nessa equação eu tinha exatamente o 2x mais 20. Desculpa, o 2x mais y. Então eu posso trocar aquilo ali por 20. Essa estratégia de somar equações não é algo que seja tão estranho para quem, por exemplo, já está acostumado a resolver questões da FGV de sistemas, questões da ESAF de sistemas. A gente tem alguns modelos de questões que ficam até mais simples, às vezes, em provas da FGV e da ESAF, justamente nessa estratégia de somar equações. Então aqui, se eu somasse, por exemplo, a segunda com a terceira, eu daria a sorte de, no meio do caminho, aparecer justamente um 2x mais y, que já estava lá na primeira equação,
e que eu sei que poderia ser substituída então, desculpa, 2x mais y, né? Vocês veem que é 2x mais 20. A gente tem ali então o 2x mais y, que a gente vê pela primeira equação que vale 20. Então tá aqui, olha, ficaria 3z mais 20 igual a 41. Logo, eu ficaria com 3z igual a 41 menos 20, e assim eu passaria a ter 3z igual a 21. Passo o 3 dividindo, o meu z passa a ser 21 dividido por 3, então eu sei que o z, ou seja, que o preço da lapiseira 05 acabaria sendo o quê? Acabaria sendo R$ 7,00. Então, ó, o dessa aqui já está resolvido. Ela acaba valendo R$ 7,00, certo? Bom, só que aí, como a gente tem que fazer uma comparação da mais barata e da mais cara, eu tenho que saber quanto que custa 0,7, quanto que custa 0,9, justamente para eu ter esse parâmetro. Bem, a partir do momento que eu descobri, por exemplo, o valor do z, eu tenho condição de descobrir o valor do x nessa equação que está aqui, olha, porque aí agora a gente tem que voltar nessas equações jogando de forma que a gente possa ir determinando os valores das outras incógnitas. Então eu vou deixar indicado para vocês. Como eu sei que 2z mais x, como eu sei que 2z mais x tem que ser igual a 19, isso estava lá na equação 2, e como nós acabamos de descobrir que o z vale 7, então eu ficaria com 2 vezes 7 mais x, que é igual a 19. 2 vezes 7 vai dar 14. 14 mais x é igual a 19. Daí, então, o x é igual a 19 menos 14. Logo, o nosso x teria que ser igual a 5. O que é o x? O x era o preço da lapiseira 07. Então, tá aqui, ó, R$5. Bem, tendo o z e tendo o x, eu consigo agora descobrir o valor do y. Onde? Bom, tanto faz. Você pode jogar aqui nessa primeira equação, já que você viu que o x vale 5, você pode fazer 2 vezes 5 mais y igual a 20, ou pode jogar aqui, olha, nessa terceira equação, por exemplo, a gente já tem o valor do z, a gente já tem o valor do x, você poderia tranquilamente descobrir o valor do y. Tanto faz, tá? Sistemas, a gente acaba tendo várias possibilidades. Então, eu vou usar a minha primeira equação mesmo e vou deixar indicado, olha, como eu sei que o 2x mais y é igual a 20, essa é a minha equação 1, e como eu sei também que o z, aliás, como eu sei que o x vale 5, então a gente fica com 2 vezes 5 mais y, que é igual a 20. 2 vezes 5 dá 10. Eu passo a ter, então, 10 mais y igual a 20, de onde eu vou concluir, então, que o meu y teria que ser 20 menos 10, ou seja, o meu y teria que ser igual a 10. O que é o y? O y, então, seria o preço da lapiseira 09. Está aqui, ó, R$10, certo? Bem, vocês se lembram que eu falei agora há pouco, naquela questão em que a gente fez a associação lógica, a resolução da nossa primeira questão, em que eu falei assim, olha, peguem o seu gabarito e joguem no enunciado para ver se a sua resposta dá coerência para o texto. Aqui eu sempre sugiro a mesma coisa nas questões de sistemas. Se vocês tiverem um pouquinho de tempo e paciência, vocês têm condição de realmente ter certeza se acertaram ou não o exercício. Por quê? Você está falando para mim que a lapiseira 07 tem que custar 5, que a lapiseira 09 tem que custar 10, que a lapiseira 05 tem que custar 7. Então isso tem que trazer verdade para o texto. Então confira comigo. O Marcos comprou 2 lapiseiras 07. Lapiseira 07 nós vimos que custaria R$5. Então se ele comprou 2 vezes 5. E uma 09. A lapiseira 09 custava quanto? Custava 10. Confira aí comigo. 2 vezes 5, 10. 10 mais 10 deu quanto? Deu 20. Ok, é um valor que vocês têm aqui. Então, por enquanto, eu bati com o meu enunciado. Marcelo comprou 2 lapiseiras 05. Lapiseira 05 está aqui, olha, cada uma delas custou 7. Então, teria que ser 2 vezes 7. E mais uma 07. A lapiseira 07 era R$5. 2 vezes 7, 14. 14 com mais 5 vai ter que dar quanto? Vai ter que dar 19. Tá aqui, ó. Também fechei meu enunciado. E por fim,
O Maurício comprou uma lapiseira 05, uma 07 e uma 09. Bem, a 05, que foi o nosso Z, a gente viu que era 7. A 07, que era o X, nós vimos que era 5. E a 09, que era o Y, nós vimos que era R$10. Soma aí para mim. 7 mais 5, 12. 12 com mais 10, 22. Então o detalhe é o seguinte. Se com os valores que você encontrou, você fechou o enunciado, não tem como você ter errado o exercício. Então é questão que você já sai da hora da prova sabendo que ganhou o ponto. É só segurar a emoção agora e não fazer merda no final, né, moçada? Ó, eu quero a mais cara e a mais barata. A mais cara é a de R$10, ou seja, é a lapiseira 09. E a mais barata é a de R$5, ou seja, a lapiseira 07. Então, 09 mais cara, 07 mais barata, significa então que o gabarito correto tinha que ser a letra C de casa, que estava aqui indicada para vocês, ok? Agora, Brunão, eu fiz por um outro caminho. Eu fiz o seguinte, eu isolei o X nas equações 1 e 2, então aqui eu não vou detalhar a explicação não, tá? Depois com calma, se vocês quiserem, podem ir dando pausa para ir acompanhando, mas tudo bem. Você queria isolar o X, por exemplo, nas equações 1 e 2, tá valendo. Se eu isolasse o X aqui, por exemplo, lá na minha equação 1, por exemplo, 2x mais y era igual a 20. Então o y teria que ser o quê? O 20 menos o 2x. Foi o que eu chamei aqui de equação 4. Quero isolar o x na minha segunda equação. Então estava assim, olha, 2x mais 20 é igual a 19. Então veja se você concorda. O 2z teria que ser igual a 19 menos x, que foi o que eu fiz aqui. Daí, então, o seu z seria quem? Seria o 19 menos x dividido por 2. Chamei de equação 5. O que a gente pode fazer depois, então? Tá vendo aqui essa equação 3? A gente pode substituir tanto a equação 4 quanto a 5 lá na equação 3. Onde você está vendo aqui o z, você coloca quem? O 19 menos x sobre 2. Onde você está vendo o x, você deixa ele, e onde você está vendo o y, você coloca para mim o 20 menos 2x. Você passaria a ter isso aqui, olha, 19 menos x mais 20 menos 2x. Tudo isso teria que ser igual a 22. Trabalhei aqui com a ideia do 2 como um denominador comum, então tirei o MMC, né, vamos colocar assim. Peguei o 2, dividi por 2 deu 1. 1 vezes 19 menos x deu o próprio 19 menos x, e assim eu fui repetindo o processo. Peguei 2, dividi por 1 deu 2, 2 vezes x deu 2x. Peguei 2, dividi por 1 deu 2, 2 vezes 20 deu 40, e assim eu fui. Bom, a partir do momento que o 2 é um denominador comum, a gente poderia sumir com ele, já que eu tenho que me preocupar só com o numerador, então foi o que eu fiz. Nesse caso agora, isolando letras e números no numerador, o que eu fiz? Deixei o menos x, o mais 2x e o menos 4x no primeiro membro, o 19 foi para o segundo membro como menos 19, e o mais 40 foi para o segundo membro como menos 40. Foi o que eu fiz aqui, ó, 44 menos 19 menos 40. A partir daí, resolvendo então uma equaçãozinha de primeiro grau, juntei menos x com mais 2x, que dá mais x com menos 4x deu menos 3x, 44 menos 19 menos 40 acabaria dando menos 15, multipliquei aqui ó, por menos 1, já que eu tinha então menos 3x igual a menos 15, passei a ter 3x igual a 15, daí então o meu x seria o 15 dividido por 3, meu x então teria que ser igual a 5, naturalmente igual ao x que nós encontramos aqui através da outra solução que eu apresentei. Tendo esse x igual a 5, a gente poderia voltar, né? Como o y era 20 menos 2x, passou a ser 20 menos 2 vezes 5, 20 menos 10, meu y igual a 10. Como o z era 19 menos x, meu x vale 5, deixei então o 19 menos 5 que dá 14, 14 sobre 2, meu z deu 7. Eram as duas únicas maneiras? Não. Ainda vou apresentar mais uma. Teve uma aluna minha, que é a Camila lá de Niterói, falou que mandou bem, então que bom, né, Camila? Camila já foi aluna aí de cursos presenciais também lá de Niterói, então show de bola. E ela mandou para mim no WhatsApp o printzinho, professor, dá uma conferida, veja se essa solução que está aqui teria problema. Problema nenhum, fez, acertou a questão e a saída dela foi mais ou menos o seguinte, veja o que ela fez. Fez a equação 1 menos a equação 2. Assim como a gente pode somar, eu posso também subtrair. Peguei então o 2x mais y igual a 20, subtrair 2z mais x igual a 19. Então a gente ficou com o seguinte, 2x
mais y, aqui muito bem observado, como eu tinha que subtrair, então tinha que virar menos 2z menos x, e aí a gente tem que subtrair também o segundo membro, muito bem feito, colocou lá 20 menos 19, que deu 1. Chamou então, ou né, podemos chamar aqui isso aqui de equação 4. O que ela fez depois? Pegou esse x mais y menos 2z igual a 1 e trabalhou em conjunto com a equação 3. Então a gente passou a ter um sisteminha. Reparem, juntando essas duas equações aqui, olha, a gente passou a ter um sisteminha que era esse, x mais y menos 2z igual a 1, z mais x mais y igual a 22. O que ela optou por fazer? Também, ao invés de somar, optou por subtrair. Só que ela fez a 3 menos a 4. Bom, o z, a gente ficaria assim, olha, z mais x mais y, menos x menos y, cuidado aqui, olha, mais 2z, igual a 22 menos 1. Perfeito. Juntando tudo, ela acabou conseguindo cancelar o mais x com menos x, o mais y com menos y, z com 2z deu 3z, fiquei com 3z igual a 21, z 21 sobre 3, encontrou z igual a 7, e a partir daí depois, aqui eu nem coloquei a resolução toda, mas a partir daí depois foi substituindo o z igual a 7 nas outras equações e conseguiu descobrir também o valor do x e o valor do y. Então vocês estão vendo aí, para essa questão que está aqui, como a gente também sempre comenta nos cursos, as saídas são variadas. Obviamente, por mais que você tenha feito de uma forma distinta, você só não pode ter encontrado valores de x, y e z diferentes do meu. Ah, eu fiz de um valor de um jeito diferente e encontrei valores diferentes. Não, então aí deu errado, né? As soluções podem ser distintas, mas naturalmente as respostas têm que ser as mesmas. Então, fica aí, né, o comentário aqui. Né, Camila? Eu comentei que eu ia fazer, então tá aqui, ó, tá em vídeo, beleza? E também queria aproveitar e agradecer a Silvia, que foi a aluna que me mandou no domingo à noite, né, as questões, para que eu pudesse, inclusive, lá no Facebook, fazer a transmissão ao vivo, comentando rapidinho o gabarito. Então, Silvia, também falei que eu ia comentar aqui, tá feito comentário e o agradecimento agora em vídeo, tá bom? A Silvia, que é uma aluna também parceira, tá sempre aí dando feedback com a gente no Facebook. Show de bola, meus queridos. Moçada, só para arrematar então, para quem ainda está comigo nas isoladas do Atitude, a isolada do Atitude, por exemplo, os alunos têm acesso a ela até o dia 30 de junho, né? Eu vou deixar o linkzinho aqui embaixo, para quem quiser dar uma olhada, né? Quem quiser, por algum motivo, se matricular no curso, as inscrições ainda estão abertas, a gente tem essas aulas disponíveis para vocês até o dia 30 de junho. Lá também a gente está com as isoladas para FCC, enfim, aqui embaixo no descritivo eu vou colocando aí as informações sobre onde vocês podem encontrar os meus cursos aí para tribunais, cursos de maneira geral, certo? Então, para a galera que fez o curso do Atitude, para a galera que está acompanhando as aulas no Atitude, as questões que nós resolvemos no curso que tratavam de sistemas eram essas aqui, olha, que estavam lá na última aula. Eram as questões 200, 204, 206 e 207, ok? Repito, para os alunos do curso ênfase, a gente vai ter um direcionamento focado para vocês também lá no próprio site do ênfase. E para a galera que comprou o Revisaço Consulplan, ou para quem ainda porventura vai comprar o Revisaço Consulplan, porque por algum motivo vai fazer prova dessa banca aí, lá na página 975 pode dar uma conferida, que a gente tinha uma questãozinha onde a gente resolvia justamente sistema e deixava lá algumas observações. E não só nessa, né? Nós tivemos outras questões aí que acabavam envolvendo resolução por sistemas e equações. Então aí no material acho que nós tínhamos pelo menos mais uma questãozinha, né? Que tinha resolução de sistema, não, tinha mais duas questões aqui que em algum momento a gente trabalhava com a resolução de sistemas. Então, para quem acabou adquirindo aqui o Revisaço, a gente teve um número de questões que foi o suficiente realmente para poder dar uma base legal para quem acabou fazendo então esta prova, ok? Então, moçada, visto aqui, feitos os comentários com todas as informações, né, nos mínimos detalhes aí, para que vocês pudessem realmente aproveitar aqui essas questões. Agradeço vocês mais uma vez, gostou do vídeo, reforço, deixa aí seu like, beleza? Dá aquela força aqui pro Brunão e a gente se encontra então em breve comentando outras provas, promovendo aulões, deixando dicas, enfim. E fiquem ligados, porque em breve eu vou deixar um videozinho aqui comentando o que eu achei dessa questão de sistema e não só nessa prova, do que eu achei de forma geral sobre a Consulplan cobrar conteúdos específicos de matemática nesse edital. Achei meio forçação de barra, mas eu vou deixar isso aqui para um outro momento, beleza? Sucesso para todos, parabéns pelos resultados, parabéns aos futuros aprovados, mandem notícias, tudo de bom e até a próxima. Fui!